Meu nome é Ana Júlia, eu sou uma das professoras de redação de vocês. Eu tenho 19 anos, estou no meu quinto período de enfermagem. Em 2017 eu fiz o cursinho também, e uma das coisas que foram assim importantíssimas para mim foi a redação. Então eu me apeguei muito às dicas e eu vou tentar passar para vocês também, né, para vocês terem sucesso assim como eu tive. E lembrando sempre que o sucesso de vocês já começa a partir de agora, que o caminho de vocês, né, já se abriu a novas oportunidades. E é... tá parecendo só metade do meu rosto. Só a parte bonita, tomara, né? E já se abriram novas oportunidades, só de vocês já estarem tendo essa oportunidade de estar participando desse projeto maravilhoso. Bom, lembrando, não sei se todo mundo aqui está no grupo da redação, nossas formas de trabalhar. Nós iremos, toda semana vocês terão um tema de redação, uma proposta de redação para vocês trabalharem em cima. E assim como foi explicado, a Bárbara até mandou lá um tutorialzinho para vocês de como vocês enviarão as redações e de como a gente vai fazer para corrigir. Eu já disponibilizei lá no Drive o tema da redação dessa semana. São temas muito tranquilos. Os slides também já foram disponibilizados lá. E isso não anula vocês de pesquisarem outros temas, construírem textos em cima de outros temas e mandarem para a gente poder avaliar também, tá? Bom, antes de qualquer coisa, não se esqueçam que aqui nós temos esse posicionamento de aluno-professor, mas vocês podem me chamar a hora que precisarem, podem falar comigo, pode me chamar, seja para falar de matéria, seja para falar do que for, tá? Vocês podem contar comigo. Então vamos lá, vou colocar aqui para apresentar. A gente vai começar. Se o áudio estiver ruim, se tiver algum problema, vocês me falem, por favor. Ai, meu Deus, gente, não vai abrir. Era só o que me faltava. Peraí. Peraí. Peraí que eu vou ver o que eu faço aqui. Rapidinho. Vou abrir pelo e-mail. Tem que ser. Só um minutinho, gente. Eu vou colocar aqui. Vai ter que ser assim. E as próximas aulas, eu sei que vocês falaram que vocês preferiam aula gravada, mas hoje eu tive alguns imprevistos que eu não consegui fazer a aula gravada. Então vai ter que ser assim, tá? Tá dando para ver certinho? Como é que tá? Me dá um ok aí para eu poder saber se tá fluindo. Gente, eu não sei mexer com tecnologia, pelo amor de Deus. Então tá bom, vou voltar pra lá. Rindo de nervoso, daqui a pouco eu choro. Agora vai. Então, bora. A gente vai começar falando um pouco sobre os gêneros textuais, descrição e narração, e depois nós vamos entrar mais a fundo no texto descritivo e argumentativo. O texto em formato de descrição, você vai nada mais, nada menos que descrever sem expressar a sua opinião. Então, você vai me apresentar informações concretas, dados precisos, sem sua opinião própria. Um exemplo.
eu tiro uma foto, né? Eu tenho aquela imagem e você vai descrever aquela imagem para mim. Traços pessoais sobre o descrito, figuras de linguagem, você vai ter uma maior liberdade e vai poder trazer a sua interpretação para o texto, porque você vai estar expondo o que você está vendo ali, correto? Nos slides eu não vou entrar muito nesses detalhes, então eu deixo a curiosidade de vocês para pesquisar, né? Para entrar nos slides e verem a fundo. Narração. Vocês, no texto que for ter uma narração, vão ser relatos de fatos e acontecimentos que acontecem numa determinada sequência temporal. Vai ter personagens, vai ser narrado, né, em primeira ou terceira pessoa. Então vai ser aquele texto assim que normalmente já é um costume de se fazer na escola, por exemplo, certo? Depois eu vou apresentar para vocês o plano de ensino. Não estava nem dentro do plano de ensino a gente trazer gêneros textuais para a primeira aula. Mas eu achei muito interessante vocês terem essa base. E é uma coisa comum que vocês normalmente já tiveram, né, em escola e tudo mais, já estão acostumados a construir textos em cima disso. Então, agora a gente vai para a parte assim que realmente vocês precisam saber. Não que esse não seja importante, certo? Que é o estudo do texto dissertativo. Lá vai eu de novo abrir os slides. Bom, é o estudo do texto dissertativo argumentativo, que é normalmente o que é cobrado no Enem. E eu tô insistindo no erro. Gente, desculpa. Eu tô rindo aqui de tristeza. Não abre agora, gente. Meu Deus, peraí. Realmente, tecnologia não é comigo. Abriu. Mas de qualquer forma, gente, vai ter. Eu vou deixar os slides lá. Então, assim, não se apeguem a ficar olhando slide agora, tá? Não se apeguem a isso. Se apeguem realmente a anotar as coisas. Eu não vou ficar com aquelas falas maçantes para preencher tempo. Eu vou focar realmente no que eu acho importante, anotar no que eu acho que vocês vão fazer proveito. Então, se apeguem a isso. E depois a aula vai estar disponível para vocês reverem. Então, fica mais fácil, que aí vocês pegam o notebook lá, abre os slides e facilita. Então, vamos lá. No estudo do texto dissertativo. Eu vou ter algumas características básicas que são muito necessárias de vocês saberem. Pressupõe a defesa de um ponto de vista. O que isso significa? Você vai ter que argumentar muito bem em cima do seu ponto de vista, em cima daquilo que você está trazendo para dentro do texto, de acordo com o seu conhecimento. Então, ou seja, você tem que ter uma base muito boa de conhecimento para poder defender aquilo. Discute objetivamente um assunto. Vocês têm que ser claro na mensagem que vocês querem passar ali dentro do texto. Não vai entrar com aquela coisa assim, eu acho, eu acredito. Não. Ficou tudo azul no slide. Bora. Produção de um projeto de texto. Esse eu acho um dos pontos mais importantes dentro de uma redação. Por quê? Você vai pegar, geralmente vem um texto apoio, um título apoio, e dentro desse texto apoio, desse título apoio, você vai fazer todo como se fosse um esqueleto. Então, eu tenho o título e eu vou tentar sugar o máximo de informações que eu conseguir.
Então, vamos supor, tem um texto falando sobre a bola. Tá, meu tema principal é a bola. Mas quais as informações que eu tenho a agregar hora que eu for hora que eu for construir o meu próprio texto sobre a bola? Aí eu vou fazendo minhas anotações, que a bola é redonda, que a bola ela pode ser usada em vários esportes. Então, essa é a produção de um projeto de texto. Você vai ter um esquema ali que vai facilitar você juntar as suas ideias para poder passar tudo isso para o papel, certo? Expõe fatos e dados para embasamento. Isso é uma coisa que eu quero bater muito em cima com vocês. Por quê? Hoje em dia, a gente depende muito de notícias, né? Sempre buscando coisas mais atuais e que tem verdade naquilo. E você ter dados reais, fatos reais para trabalhar no seu texto é algo que vai te agregar muito. Então, qual a minha dica? Procurem sempre estarem antenados. Às vezes a gente acha que isso é palhaçada, que, que assim, ai, gente, ficar vendo notícia, ficar vendo TV, ficar lendo jornal, isso ajuda muito. Porque pensa, assim, pesa a diferença de uma pessoa que ela lê, que ela sabe que o que tem fundamento aquilo que ela está apresentando, que é verídico, né? Porque hoje em dia a gente tem muitas fake news para um texto, uma redação de uma pessoa que ela não tem nada para se basear. Então é muito importante. Assim, não só como leitura de atualidades, mas também leitura de livros, de clássicos, né? Que a gente tem. Notícias passadas, sobre temas passados, até porque o tema da redação em si é uma coisa muito que a gente nunca sabe se vai ser uma coisa atual, se vai ser uma coisa nada a ver, se vai ser uma coisa bem passada. Então a gente tem que estar sempre antenado a um pouco, pelo menos um pouquinho de tudo, para a gente poder saber como discorrer sobre o assunto. Eu vou deixar aqui no meu rosto, porque eu tô passando muita vergonha, não sabendo mexer nos negócios. Então, depois, se ficar alguma dúvida, peguem a aula juntamente com os slides, tá bom? Eu tô com o notebook aberto aqui, aí é mais fácil. Caráter universal de imagem. O que seria esse caráter universal na linguagem? Você tem que usar uma linguagem que seja convincente. Uma linguagem que o leitor ele vai entender o que você está passando ali naquele momento. Vou tentar explicar de uma forma simples, assim, mais fácil. Você tem que passar credibilidade nas suas palavras. Você não precisa convencer o outro do que você, tipo assim, desculpa. Eu não preciso convencer fulano que a minha opinião é a minha opinião que vale e pronto. Mas eu preciso, no mínimo, fazer com que o outro se interesse pelo que eu estou apresentando para ele. Que hora que ele estiver fazendo a leitura do meu texto, ele tenha interesse em, às vezes, pesquisar mais sobre aquilo. Por isso que é muito importante essa linguagem que vai te dar uma credibilidade. E isso se liga aos dados, a você apresentar dados reais que vão chamar a atenção da pessoa a pesquisar mais sobre aquilo. Porque você não apresenta pelo PC. Como? Você fala, tipo, virar a câmera? Acho que daqui a pouco isso aqui vai pegar fogo. Não vou mentir pra vocês, não. Mas eu vou continuar assim. Vou me adequar. Vamos lá. Raciocínio lógico e crítico. O que seria esse... tem como? Peraí, então, vou tentar. Gente do céu, peraí.
Eu sou uma vergonha da profissão. Peraí, que eu vou pegar o... Isso, vou abrir o WhatsApp aqui. Vocês sim, né? Tô com tanta vergonha. Se a gente tivesse numa festa, todo mundo fazendo bagunça, eu não tava com tanta vergonha assim. Sei que eu vou abrir o WhatsApp. Gente, essa Bárbara, ela também é professora de vocês. Eu falei, amiga, entra porque você tem que ver se eu tô passando vergonha, se eu não tô passando vergonha, né? Peraí, gente. Perguntou meu nome. Parecendo digital. Estou pedindo para participar. Ai, meu Deus. Tá, silenciei. Apresentar agora. Acho que vai dar certo. Vai dar certo. Vocês são muito inteligentes, gente. Tá dando certo? Tá aparecendo? Sim, apareceu. Ih, eu tô muito feliz agora. Que bom, deixa eu pôr aqui. Como que faz? Tem um jeito de pôr pra apresentar. Acho que eu nunca fiquei tão feliz na minha vida. Agora eu só preciso descobrir onde que é que a apresentação dos slides. Achei! Viu? Vamos lá, então. Peraí. Não, meu celular desliga porque a bateria está viciada. O orgulho da profissão. Onde eu tinha parado, hein? Raciocínio lógico e crítico. Bom, esse é um ponto que eu queria bater em cima. Por que que é importante o raciocínio lógico e crítico? Vocês com certeza já ouviram falar nas pérolas do Enem. Eu até separei duas aqui para a gente discutir. Vamos aproveitar o nosso tempo e vamos discutir elas. Se você não souber passar o que você está pensando de uma forma correta, vocês sabem que vocês vão virar meme, né? Então, olha aqui a importância. Será que, a hora que eu faço assim, se eu mudar de página aqui, ele vai mostrar para vocês também? Ó, pérolas do Enem. O ateísmo é uma religião anônima. A fé é uma graça através da qual podemos ver o que não vemos. São duas pérolas do Enem que eu achei bem, assim, que me chamou bastante atenção. E para a gente bater em cima disso, se vocês puderem, né? Quem puder, oh meu Deus, gente, mas eu li, né? Isso que importa. Me falarem um pouquinho, eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso. Quanto essas pérolas, né? E a gente às vezes acaba se perdendo e não consegue organizar o nosso raciocínio. Igual eu tô falando aqui agora e parece que eu tô perdida. Pois é. Então, assim, às vezes a mensagem que a pessoa quer passar na construção do texto é válida, mas ela não sabe organizar, ela não sabe secar aquilo ali para ter uma coisa lógica. Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, vou encher linguiça, vou ficar escrevendo. E às vezes é pior. Então,
vou bater na mesma tecla de novo. O conhecimento, a busca de notícias, a busca de conteúdo, de dados para embasamento é muito importante, porque aí vocês não vão virar meme. Justamente a leitura também. Escrita em prosa. Vai ser a forma como vocês vão discorrer. Então, eu já vou juntar essa escrita em prosa com o uso padrão da língua portuguesa. Existem algumas poesias em prosa, existem alguns textos em prosa que ele vai vir contando, né, em um formato padrão. E eu falei que eu ia unir isso ao uso padrão da língua portuguesa, porque a gente, quando nós formos fazer a construção de um texto, é importante, né, ressaltar que deve-se usar a norma culta de linguagem, a não ser que eu esteja fazendo um texto em outros termos. Então, por exemplo, eu não vou construir um texto falando caipirês, a não ser que o meu texto, que o tema do meu texto seja baseado nisso, certo? Fugir do senso comum, dos clichês e dos truísmos. É fugir daquelas coisas básicas que a gente já está acostumada a ficar lendo. Gente, eu acho assim, um resumão para tudo, para todas essas características, é o evitar de encher linguiça. É o evitar de, tipo assim, eu não tenho o que falar, eu vou começar a inventar. Às vezes até funciona, mas na maioria das vezes as palavras não casam, o conteúdo não casa. Por isso que, a hora que você pegar ali o tema, né? O texto de apoio, você vir e traçar o esqueleto do seu texto, assim como eu já expliquei, título e ir sugando as informações o máximo que você conseguir. E agora a gente tem a divisão em parágrafos. Eu já vou pular direto para os parágrafos, porque vocês vão ter uma aula só sobre título. Então, eu não vou entrar nesse mérito, certo? Então, nós teremos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? É muito importante, assim, falei que não ia entrar na questão de título, mas vou entrar rapidinho. Geralmente, a partir do título, a gente já tem mais ou menos, né, uma noção do que vai se tratar o nosso texto. E o que é importante? A partir do momento que você leu o título, que você fez ali, entendeu o texto, você tem que buscar a essência do texto. Então, você tem que construir o seu diferencial para você se destacar naquilo que você vai discorrer. O que seria essa essência? Vou explicar para vocês. Num texto construído em cima dos direitos humanos, que fala que uma mulher foi agredida pelo marido e ele bateu tanto nela que ele matou ela, por exemplo. O que seria a essência desse texto? Seria a mulher foi agredida? O que vocês acham que seria assim o essencial desse texto? A romantização de um crime. A gente tem várias, assim, cada um vai ter uma interpretação diferente. Mas o que eu quero é justamente isso, é buscar além. Não é só assim, aí eu vou pegar e vou colocar lá no título assim, a mulher apanhou do marido. Não, eu tenho que buscar a essência. Eu estou trabalhando em cima dos direitos humanos. Ali no momento foi violado um direito dela, que é o direito à vida. Ela foi agredida. Ele não respeitou o espaço dela como mulher. Ele não respeitou a vida dela como mulher, como um ser vivo. Ele não respeitou o laço que ele tinha. Às vezes o texto, por exemplo, um texto desse pode vir apontando que eles eram casados, tinham filhos. Então eu tenho que buscar essa essência, eu tenho que buscar lá no fundo uma coisa para eu poder construir o meu texto. Outro assunto é sobre Covid. O que seria a essência do Covid? A doença?
Por exemplo, teria a visão, eu levaria para o lado da quantidade de óbitos. Mas e a essência desses óbitos? Por que está acontecendo esses óbitos? Porque as pessoas não respeitam as leis, não respeitam usar máscara, justamente a necessidade do isolamento social. Vocês estão entendendo? Isso aí, gente. Então, é ir a fundo. É ir a fundo do, sabe assim, buscar e ir cavando, cavando, cavando até você achar um diferencial para você colocar. Isso não é competitividade, tá? Isso é você ter o seu diferencial para você poder mostrar que você tem o conhecimento, que você é digno de uma nota 1000. Bem citado, questões culturais e sociais. Às vezes o conhecimento que uma pessoa que mora em um bairro nobre tem sobre o isolamento social não é o conhecimento que uma pessoa de um bairro carente tem. Justamente, muito bem, Matheus. Relacionar, a gente pode fazer essas relações de temas assim que também despertam o interesse atualmente, assim, coisas muito faladas atualmente. Agregar uma coisa à outra. Então vamos lá. Na introdução, bom, mas necessariamente pode ou não ter título. Obrigatória a integração do título à dissertação do Enem. Olha, você me apertou agora, porque eu não fui a fundo. Assim, gente, eu sou professora, mas eu vou anotar sua pergunta e eu vou procurar para poder esclarecer, tá? Desculpa não poder sanar isso agora, mas não entrei a fundo sobre isso, não. Mas eu vou pesquisar. Não é obrigatório o título. Mas quando eu trouxe o título como exemplo, é que em alguns casos os textos eles já vêm com o título. Então, muitas vezes a gente deduz ali mais ou menos o que vai discorrer, né, ao todo a partir do título. Então, a partir disso aí, a gente já consegue tirar uma essência. Obrigada por quem ajudou e desculpa não sanar sua dúvida no momento. Posso passar para a introdução? Olha, assim como eles comentaram que não tem a necessidade, eu acho que varia muito. Porque, assim, se você for conseguir construir um título bom que vai agregar, é uma coisa a mais. Agora, se você tem a opção de não colocar e ali no momento você prefere se dedicar mais à construção do texto, por que não? Tenho uma dúvida. Ano passado, eu nem segui uma prova bastante neutra. Aí, tipo, segundo considerarmos argumentos que não fossem considerados esquerdistas. Péssimo, porque assim, eu tenho uma pergunta nem ainda nesse tipo de prova. É uma coisa que vocês têm que entender. Que nem você falou aí, que é péssimo você ter que seguir esse conselho. Mas, como eu disse no começo, você não tem que convencer ninguém da sua opinião. Mas você tem que ter argumentos para sustentar aquilo que você está trazendo. Certo? Então, gente, eu não sei se eu leio ou se eu falo, eu sou desse jeito. Então, você tem que ter argumentos, assim, excelentes, não vou falar nem bons, você tem que ter argumentos excelentes para sustentar aquilo que você está apresentando no decorrer do seu texto. Eu vou ser muito sincera para vocês, eu ainda não li muito sobre o Enem esse ano. E principalmente sou super contra ele acontecer, né? Em meio a tudo isso que está acontecendo. Mas, né, vamos esperar para ver. Vamos lá. Introdução. Geralmente um parágrafo. Eu também falei sair correndo. Sabe, às vezes você não precisa nem manter o título, às vezes, porque assim, eu acho que o importante vai ser o que você vai fazer no corpo do seu texto. Gente, vocês são ótimos. O importante vai ser o que você vai fazer ali no corpo do seu texto. Então, eu acho que é importante bater nisso que eu falei. Você acha
que o título que você criou, ele tá a nível do texto que você criou, ele vai te agregar ou ele vai te faltar? Se ele não é obrigatório, se você não pôr, ele não vai te tirar nota. Porque se fosse obrigatório, ele te tiraria nota. Se você fizer um título bem feito, ele vai te acrescentar. Mas se você fizer um título mal feito, ele vai te tirar. Então tem que saber ali ponderar. Então, mas eu acho que na aula sobre títulos vocês vão ver isso melhor. Eu não sei, eu acho que é a próxima aula já que vocês vão ter. Se eu não estiver enganada. Se vocês tiverem interesse, depois eu coloco lá no grupo ou no Drive, como vocês preferirem, o plano de ensino com as aulas que vocês vão ter. Que às vezes até tem alguma coisa que não tá lá e que vocês querem, a gente coloca, tá? Bom, apresentação do tema a ser desenvolvido. Eu vou fazer na introdução uma breve explicação do tema que vai ser desenvolvido. E é na introdução que seria legal de vocês colocarem isso que eu falei sobre a essência, sobre ressaltar mais essa parte, porém, sem detalhar muito, porque é uma coisa que vocês podem usar no decorrer, mas já dá tipo uma prévia. Sim, justamente. Por isso ele vai poder te acrescentar muito ou ele vai poder te tirar muito. Por isso que é importante ter, assim, ter o senso crítico. Que nem uma coisa assim que eu acho muito importante. Nós, como corretores das redações de vocês, enquanto ainda estudantes, nós seremos muito críticos, porque é isso que espera vocês. Então, às vezes, vocês fizeram a redação, acharam a redação maravilhosa. Aí vai lá, a gente deu uma nota 500. Tem que ter esse senso crítico que eu, pelo menos, espero que vocês construam. De assim, ler e falar, não, realmente, esse texto, ele é digno de uma nota 1000. Porque às vezes, gente, eu sei disso, até hoje eu faço isso. Às vezes eu construo alguma coisa, eu falo, tá bom, mas não tá bom, né? Tem que estar excelente. Então, um senso crítico. Eu acho muito importante. Não é você se cobrar. Até que, às vezes, é importante a gente se cobrar um pouco. Mas é você ter o senso crítico de que, às vezes, você está entregando uma coisa que até mesmo você não concorda com aquilo e você mesmo está se prejudicando. Lembrem sempre de pecar pelo excesso de boas informações. Mas nunca pequem com coisa que vocês não têm certeza, tá? Filosofei. Apresentação da opinião, tese sobre o tema a ser desenvolvido e definição da estratégia argumentativa. Bom. Eu li muito rápido, eu me enrolei nas palavras. Apresentação da opinião sobre o tema a ser desenvolvido. Você vai fazer a sua opinião ali sobre o que você sobre o que trouxe de tema. Lógico que sem usar. Eu acho que tal. Um tema muito polêmico, por exemplo, aborto. Fulano, um exemplo. Não estou falando que eu sou a favor, nem sou contra. Não, eu mudei, tá? No elementos básicos. Não mudou aí para vocês, não? O aborto. Ai, gente. Peraí. Só um instante. Steve Jobs, socorro. Nem sei se é o Steve Jobs, né, cara? Fonte Vozes da minha cabeça. Acho que parou de compartilhar. Ai, gente, é 9h30. Peraí. Onde que é? Apresentar agora. A tela inteira. Vamos ver o que acontece se eu clicar aqui. Ixi. Não deu bom. Peraí. Gente, desculpa. Aqui.
Foi agora? Mudou para elementos básicos? Gente, eu acho tão engraçado vocês me chamarem de professora. Ai, eu fico feliz. Deixa eu colocar aqui, então, maior. Tá em elementos básicos ainda? Tá, vamos lá. O que eu tava falando? Apresentação da opinião sobre o tema. Tá, lembrei. Então, exemplo, o aborto. Fulano é a favor, mas ciclano é contra. Não, não tô falando que seja um tema a cair. Eu só quero, assim, mostrar o que é a ideia que eu tô tentando trazer para vocês. Eu não tenho que convencer meu leitor que ele vire uma pessoa a favor também. Certo? Mas eu vou ter que, durante a introdução, eu vou ter que ter uma estratégia argumentativa muito boa para eu argumentar aquilo que eu estou falando, se eu sou a favor ou se eu sou contra. Porque quem estiver lendo o meu texto, ele vai estar pensando assim, por que eu deveria me preocupar em pesquisar sobre tal lei? Entendeu? Mais pra frente vocês vão entender o que eu quis dizer, porque ficou um pouco confuso. No desenvolvimento de 2 a 4 parágrafos, análise e explicitação da proposição apresentada. É onde eu vou discorrer melhor sobre o tema. Se na introdução eu fiz só uma préviazinha ali, trazendo um pouco da essência que a gente tirou do texto, aqui eu já vou me abrir mais, né, aos meus argumentos. Exposição dos argumentos que levaram à tese por meio de uma estratégia argumentativa. O que me levou a defender aquilo que eu estou passando? Defender que eu falo no caso, gente, é de tudo aquilo que eu falei no começo, sobre o meu argumento. Então, quais fatos me levaram a defender aquilo? Quais dados? O que me fez ter certeza daquilo que eu estou falando? Então, assim, o desenvolvimento ele é o corpo do texto em si, mas ele é bem assim, vocês podem ver que ele é bem simples. Vocês vão analisar e explicar para mim a proposição apresentada, aquilo que o texto está pedindo para vocês construírem sobre aquele tema, e vão expor os argumentos de vocês sobre aquilo também. Conclusão. Ao meu ver, tá? A conclusão ela é um ponto importantíssimo da redação. Por quê? Aqui, nesse slide, eu esqueci de colocar o ponto que eu mais gosto de bater em cima e que eu sempre bato em cima nas minhas redações. Mas vamos lá, ele vai ser o C. Síntese do que foi apresentado no corpo do texto. Então, eu vou enxugar tudo aquilo que eu falei durante o texto. É onde eu estava falando da questão do aborto. Por exemplo, não são minhas palavras, tá, gente? Eu sou a favor, eu sou contra o aborto por isso, isso e isso, mas sou a favor quando o feto vem com alguma anomalia incompatível com a vida. Mas eu acabei de falar que eu sou contra. De repente eu me torno a favor. Meus argumentos já não batem. Vocês concordam? Então, eu vou ter que encaixar melhor ali, sintetizar melhor as minhas palavras para eu poder trazer a ideia que eu realmente quero. O aborto, ele atualmente, ele não é legalizado. Porém, existem alguns casos onde os fetos nascem com incompatibilidade da vida. Entenderam, assim, a forma de discorrer que eu quis chegar naquela hora que eu citei do aborto? Vocês não estiverem entendendo, fala, gente, que eu sei que tá complicado, eu tô ansiosa, eu tô nervosa, assim, com medo de, sei lá. Sua opinião, o desenvolvimento é melhor composto por 2 ou um parágrafo só? Eu acho que quanto mais, melhor. Por quê? Na introdução,
você não vai falar tanto. Você vai falar, mas você não vai falar muito. E o desenvolvimento é onde você vai mostrar que você tem domínio daquilo que você está falando. Então, assim, quanto mais você puder trazer para o seu texto, é melhor. Assim, usando um linguajar chulo, é onde você vai ter maior liberdade para trazer suas opiniões. Porque aí depois, na hora que chegar na conclusão, você já vai ter que enxugar tudo aquilo. Reafirmação clara à tese do autor sobre o tema apresentado na proposta. É basicamente a mesma coisa. Ali você vai ter que enxugar tudo aquilo que você falou, só que trazer de uma forma mais clara. O ponto crucial da conclusão que eu quero bater em cima. Geralmente, o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto cobrado em provas de vestibular. O Enem cobra o texto dissertativo argumentativo. Você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção, porque isso vai agregar seu texto muito. Geralmente, a proposta de intervenção ela vai vir na conclusão. E é onde você vai também mostrar ali seu diferencial. Por quê? O que pode ser feito para, às vezes, melhorar a situação, para amenizar a situação? Vamos usar o exemplo do Covid. O que seria uma proposta de intervenção para vocês no momento? Pensando assim, uma proposta a curto e uma proposta a longo prazo. Eu acredito que uma proposta a curto prazo, né, de intervenção, seria as pessoas cumprirem o isolamento social. Mas como? Como que podem ser criadas coisas a fim de as pessoas cumprirem esse isolamento social? Então, é o ponto que eu queria chegar. Também não vai bastar você jogar sua proposta e pronto. Joguei minha proposta e é isso. Você tem que pôr um fundamento. Muita gente faz um embasamento em cima de leis. Vocês acham mesmo, assim, que todas as leis funcionam? As leis também costumam ser a longo prazo. Não é fácil a lei ser aprovada. Tem lá suas dificuldades. Quantas horas, gente? Eu não sei quantas horas. Então, tanto a curto quanto a longo prazo, tem que ser coisas que realmente. Beleza, obrigada, Maria Eduarda. Elas podem acontecer. Vocês entenderam? Então, eu tenho que trazer a minha proposta de intervenção e ela tem que ter uma utilidade, tem que ter como acontecer. E, de preferência, eu apresentar uma proposta a curto prazo, que se possa resolver agora, e uma proposta que ela possa ser. Volta. E uma proposta que possa acontecer futuramente, mas que possa acontecer. Alguma coisa que esteja assim ao alcance de realmente acontecer. Deixa eu ler aqui. Multa ao sair, incentivo federal nas instituições educacionais de pesquisa em busca de uma vacina. Bacana. Vamos lá. Multa ao sair. Fulano tá na rua. Eu não sei onde que eu tinha lido, não sei onde que se foi as vozes da minha cabeça falando, o que é, que tem um lugar que as pessoas tinham que apresentar um documento falando onde elas estavam indo, onde elas moravam, para comprovar que elas não estavam saindo à toa. É uma maneira, assim, que se for pegar para trabalhar em cima disso, realmente funciona. Porque, principalmente o brasileiro, ele sente a dor a hora que mexe no bolso. A hora que começa a apertar. Incentivo federal nas instituições educacionais de pesquisa em busca de uma vacina. Sim, aí seria uma coisa assim, ao meu ver, já a longo prazo, né? Que a vacina ela tem um certo tempo para ela ser elaborada. Mas é uma proposta. Por que não? Adiamento do Enem. Vocês querem adiar o Enem, né, gente? Eu entendo. Eu não sei se
poderia ser uma proposta. Ela seria uma proposta, acredito eu, que mais num ponto exato. Um ponto exato. Não acredito que resolveria muita coisa, porque as pessoas elas precisam começar a respeitar as regras antes mesmo de ter que cancelar o Enem. Não precisa cancelar o Enem para a pessoa respeitar, entendeu? Eu não vi. Depois, se vocês puderem me mandar essa matéria, eu vou ficar muito feliz de ler. Vou adorar. Auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial ele foi uma possível solução, mas está funcionando? 100% não tá. Porque muita gente tipo, tem muita gente em análise, tem muita gente que realmente precisa e tem muita gente que não precisa e que recebeu. E assim, eu falo com certeza porque eu conheço gente que não precisa e recebeu. E conheço gente em bairro carente que está passando necessidade que às vezes não teve nenhum acesso para poder fazer o cadastro. Mudou aí o slide para vocês? Camaleões sociais. Esse texto eu não vou ler aqui com vocês porque eu acho que fica muito maçante. E eu, enquanto aluna, sei que tem coisa assim que é chato, então façam depois a leitura vocês. Sim, tipo, a proposta de intervenção legal que abrangesse o geral. O geral dentro do tema que está sendo trabalhado. Não mudou, né, gente? A bomba aqui. Toda hora eu tenho que voltar lá na tela. Agora mudou? Tá vendo? Se até o computador me faz de bobo, imagina os outros. Mas, de qualquer forma, depois façam a leitura vocês. Meninas que querem fazer psicologia, se quiser me dar uma boa ajuda. Gente, alguma coisa assim, eu sei que não ficou 100%, claro, mas eu tentei, assim, o máximo. Assistam a aula de novo depois. E pode me chamar, pode mandar no grupo. Às vezes você fica sem graça de mandar no grupo, pode me chamar a hora que for, tá? Pra gente poder discutir sobre. Eu acho que aí nas próximas aulas eu já vou estar mais solta para conversar com vocês, para trazer melhor as minhas ideias. E eu vou explicar para vocês a proposta de redação que vocês vão ter que me mandar até sexta-feira que vem, tá? Vamos ver se vai funcionar aqui ou se vai pegar fogo. Gente, pode me chamar a qualquer horário mesmo. Eu vou ficar até tarde jogando Free Fire. Vocês não estão entendendo. Uma janela. Aqui. Ai, gente, que Free Fire não é jogo. Free Fire. Me adicionem lá. Me chama lá que eu vou mandar pra vocês o meu user. Não sei se fala user. Gente, ó. Proposta de redação da semana. Tá aparecendo aí pra vocês? Tá? Então tá. Coloquei 2 textos motivadores, 2 textos de apoio e uma imagem, tá? Então, o tema que eu ia até colocar sobre Covid, mas tá tão maçante, mas mais pra frente a gente vai trabalhar em cima disso, porque a gente tem que trabalhar como um todo. Isso é uma dica muito importante. Não se apeguem, porque assim como eu disse, o Enem é uma coisa assim que não dá para saber o que vai cair, né? Então, não se apeguem só a temas atuais. Tem que saber um pouquinho de política, tem que saber um pouquinho sobre a área da saúde, tem que saber um pouquinho sobre tudo. Aí eu coloquei esse tema aqui, que é sobre notícias falsas, vulgo fake news, tá? Então, coloquei o texto 1 de apoio, leiam, texto 2, e coloquei a imagem. Vou abaixar
para vocês. Tá aparecendo aí a imagem? Se sim, respira. Respirou? Tá. O que eu tenho a dizer para vocês? Leiam o texto. Gente, tô rindo. Leiam um texto, façam o esqueleto do jeito que eu mostrei, que eu expliquei para vocês, tá? Peguem o tema principal e vão fazendo um esqueminha ali do que eu posso tirar daquele tema, que ele pode me acrescentar. E junto com isso, tragam as opiniões de vocês. Gente, o que é isso? Tá buscando vírus. Meu Deus, eu enchi o computador de vírus. Então façam isso, se vocês puderem fazer isso para cada texto e até mesmo para a imagem do terceiro, acho legal. Se vocês quiserem me mandar quando estiverem fazendo, com os fins da redação, esse esqueletinho para eu dar uma olhada, para eu orientar vocês, pode mandar, tá? Já tá no Drive. Vocês querem que eu mande no grupo também, para facilitar? Se vocês quiserem, eu mando lá também. Mas já tá no Drive e eu já coloquei os 2 slides lá também. Eu mando lá para vocês também. Se eu não mandar hoje, vocês me lembram. Mas eu vou tentar mandar hoje ainda, tá? E aí vocês vão construir para mim uma proposta, né? De texto dissertativo argumentativo. Sim, vocês vão me mandar até sexta-feira que vem, porque na sexta-feira que vem já vai ter outra redação para vocês fazerem da outra professora, tá? E assim como eu tinha dito, isso não anula vocês de pegarem outros temas e fazer outras redações, mandar para a gente corrigir de forma alguma. Olha, eu não sei se você viu, Gustavo, lá no grupo. A gente disponibilizou o Google Docs, que a gente fez um e-mail só da redação. E aí, eu não sei se a Bárbara mandou o e-mail lá. E aí vocês vão compartilhar com a gente. É mesmo, né, gente? Hoje é terça. É verdade, eu tô achando que hoje é sexta. Tô doida. Tá Eu não disponibilizei o texto o e-mail por escrito. Eu disponibilizei apenas naquele vídeo lá da gravação de tela. Mas eu vou mandar no vídeo, então. No vídeo não, no grupo. O texto por escrito para ficar mais fácil. Eu esqueci, gente, foi mal. E manda o vídeo de novo, porque entrou muita gente depois, parece. Ok. Então, desculpa, gente. Sério. Então, até terça-feira, vocês me mandem, tá? Aí tá lá, ela vai mandar de novo o vídeo. Vai mandar isso na terça. Até na terça. E aí vocês vão mandar encaminhar para o e-mail. Ela vai mandar lá no grupo. Todo mundo tá no grupo da redação? Me fala. Ela vai mandar lá de novo. E vai mandar o vídeo explicando como é que vocês vão fazer. Pelo Google Docs. E a gente vai corrigir por lá. Porque aí, através dessa ferramenta, a gente tem como marcar as partes que vocês... que não ficou legal. E pelo que vocês podem substituir. Colocar nota, considerações, tá? E é aquela coisa, hora que a gente devolver, mandar para vocês de volta as redações, não concordo com isso aqui. Argumentem com a gente também. Fala, olha, não concordo por isso, isso e isso. Eu vou falar, é isso, isso e isso, entendeu? Mas acho que no geral é isso, tá? Tô disponível. Bora jogar um Free Fire hoje, porque Free Fire tudinho, outros jogos nadinha. Vocês querem falar mais alguma coisa? Sim, a gente vai avaliar com nota. Assim como eu falei anteriormente, bem anteriormente, nós vamos usar, assim, nós vamos ser bastante críticos quanto às redações. Não vamos amaciar, não. A gente vai corrigir, assim, o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Justamente para vocês criarem esse lado, assim, de ver onde que tá errando, onde que pode melhorar. Vou mandar meu nick do Free Fire. Mais alguma coisa, gente? Sim.
a gente não vai inventar moda, não. A gente vai literalmente, não sei se todo mundo aqui já fez Enem, quem é a primeira vez, nós vamos literalmente, é como se vocês estivessem fazendo o Enem. A diferença é que vocês vão ter mais tempo de construção, vai poder organizar melhor a ideia de vocês. E eu até acho importante vocês pesquisarem por fora, textos por fora, para vocês conseguirem enxugar melhor o raciocínio. Porque às vezes vocês estão lá fazendo a prova e fica um tempo muito curto para a redação. E vocês já vão estar tão, assim, já vão ter praticado tanto que a hora que vocês baterem o olho, vocês já vão poder vai conseguir fazer ali, juntar as ideias na cabeça de vocês e fazer o texto rapidinho. Então, por isso, assim, literalmente a prática ela leva à perfeição. Lembrei de uma coisa que eu não comentei, no quesito de conclusão. Se eu não me engano, o Luiz Paulo vai dar uma aula para vocês muito bacana sobre direitos humanos. Enxuga essa aula, gente. Pega assim, ó, e enfia dentro de vocês, assim, ó, no coração, tá? E sério, aproveita muito, muito, muito essa aula dele, porque vai ser muito válido na conclusão, tá? Procurem aprender novas palavras sinônimos. Até eu não lembro quem foi que citou algumas palavras aqui, a fim de essas palavras assim, que não é assim, você não tem que usar palavra que nem você não tem conhecimento, mas aprender palavras novas, sinônimos de palavras que já se tornaram, entre aspas, vulgares, do cotidiano, entendeu? É um diferencial também. Ana, queria falar uma coisa aqui rapidinho. Mandei lá no grupo. Olha, ela o e-mail. Minha aula. Mandei lá no grupo o e-mail e também coloquei na descrição do grupo para ficar mais fácil. Outra coisa que eu queria falar. Eu vi aqui os meninos perguntando se a gente vai usar as mesmas categorias que os corretores usam. Sim, a gente vai usar as mesmas categorias. E também é válido usar os temas passados do Enem. Então é isso, gente. Até a próxima terça-feira. Não vou interromper mais. Então, acho que é isso mesmo. Treinem com o que vocês acharem viável. Sabe o que eu queria? Eu queria que vocês pelo menos assim, para mim, não sei dos outros professores, apresentassem temas que vocês acham que poderia cair, para a gente poder trabalhar em cima, por que não? Né? Então, boa, Matheus, cuidado com palavras muito longas. E às vezes pegar uma palavra assim, que você nem sabe o que significa, que você acha que é uma coisa, e encaixar no texto, e o texto vai ficar sem sentido nenhum. Tá? Então, acho que no mais é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Queria estar pessoalmente. Gente, se eu estivesse pessoalmente, eu acho que eu, sei lá, tinha feito cocô na roupa, de tão nervoso que eu tava. Mas qualquer coisa eu tô à disposição. Olha aí. Vocês estão gritando e batendo panela? Certeza. Mas é isso, gente. Colocar palavras conhecidas é uma boa ou nada. Depende. É uma palavra conhecida que você assim vai saber empregar? É uma palavra conhecida que você vai saber usar ela direitinho no decorrer do seu texto? Se sim, por que não? Agora, se você não tiver o domínio exato assim da palavra, não adianta. Sim, um sinônimo de uma palavra que todos conhecem, sim, para deixar seu texto com um tom assim que você realmente sabe o que você está falando, mas é isso que eu estou te falando. Não adianta você pegar e jogar uma palavra lá que nem você sabe assim a fundo o que significa, porque aí nem Deus. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Flamengo, gente. Mais alguma coisa? Então é isso. Boa noite. Até mais tarde. Até mais tarde. Tô muito doida mesmo. Até terça-feira, gente. Fica com Deus.